Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Com o vídeo de hoje, nós vamos concluir 388 versículos. Ficarão restando apenas 16 versículos para serem estudados. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. E todos os versículos estudados estão disponíveis aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. Veja como é fácil acessar este material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse, versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Veja como também é fácil baixar este material. Você acessa o nosso site, o www.icp.com.br, e aqui você sempre vai encontrar os slides da última aula, em cima todos os slides. Clica aqui, abrem todos os slides na ordem alfabética. Aí você escolhe a aula que você quiser. Todas estão aqui. Clica que automaticamente será feito o download. Eles estão todos em PowerPoint. Significa que você pode mexer nos slides, mudar a cor, mudar a data, adaptar da forma que fica melhor para você. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Antes de entrar na aula, sempre quando nós concluímos um capítulo, eu gosto de apresentar dois gráficos. Vamos verificar? Neste gráfico, na horizontal, nós temos os 22 capítulos do livro de Apocalipse e na vertical, a quantidade de versículos de cada capítulo. Veja que na cor marrom estão todos os capítulos que nós já estudamos até agora, 21 capítulos, e na cor azul, o capítulo 22 que nós vamos começar a estudar neste vídeo, o último capítulo, composto de 21 versículos. Neste outro gráfico, nós temos os 388 versículos estudados até agora e na cor marrom, 16 versículos. É o que resta para concluirmos o livro de Apocalipse. Agora vamos para a leitura dos 5 versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse, capítulo 22, versículos do 1 até o 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada. Eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse
considerando apenas a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro dessa interpretação, nós temos duas possibilidades: interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Então o anjo. Este anjo é o mesmo anjo dos versículos anteriores. Nós já estudamos muito sobre os anjos. Os anjos servem a Deus, são pessoas, mas pessoas espirituais. Tudo isso nós já aprendemos. Vamos em frente. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Bem, aí no caso do rio da água da vida, nós temos duas correntes teológicas. Uma ensina que este rio é literal. E qual é a base para esse ensino? O grupo toma como base o livro de Gênesis, onde fala logo no começo do Jardim do Éden. Ora, se o Jardim do Éden era literal, se lá também tinha rios, se lá tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e como nós sabemos, realmente é literal o registro do livro de Gênesis, logo aqui também é literal. É desta forma que o grupo interpreta. Mas também temos outro grupo que interpreta de forma simbólica, e nós vamos entender por que mais na frente. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Veja, lá em Gênesis não diz que o rio ou os rios saíam do trono de Deus, mas aqui já diz que o rio sai do trono de Deus, que o rio é brilhante como cristal. Aí esse brilhante como cristal, para o grupo que interpreta de forma simbólica, significa a santidade de Deus, a pureza. Não há impureza, é assim que é interpretado. E sai do trono de Deus e do Cordeiro, nós já aprendemos em versículos anteriores também. E o que nós aprendemos? Que não haverá templo, não haverá santuário, porque o próprio Deus será o santuário. Deus estará habitando com o seu povo, no caso a igreja. Tudo isso nós aprendemos. E Deus e o Cordeiro nós podemos interpretar como Deus Pai e Deus Filho. Não há dificuldade para nós. A dificuldade aí é para quem nega a doutrina da Santíssima Trindade, que nós também já estudamos. Vamos em frente. No meio da praça da cidade, veja, a cidade é a Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, que também é chamada de noiva. Mas noiva nós sabemos que é a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. E isto favorece quem interpreta no sentido simbólico. Mas o grupo que interpreta no sentido literal fala que é uma cidade realmente, onde a igreja irá habitar. Nós respeitamos as duas interpretações, porque ambas não ferem a palavra de Deus. No caso aí, praça da cidade, quer dizer, o centro da cidade, o lugar mais importante da cidade. Veja a sequência. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio. Vamos ver o que acontece de um e do outro lado do rio? No meio da praça da cidade, e de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida. Olha a árvore da vida. Para quem interpreta de forma literal, é a árvore que estava lá no Jardim do Éden. Lá era uma árvore literal, porque nós interpretamos o texto como literal. Logo aqui em Apocalipse também é literal, é desta forma que o grupo interpreta. Mas o outro grupo interpreta de forma simbólica. E sempre eu digo, nós respeitamos as interpretações. No meio da praça da cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Aí é interpretado que esta árvore, ela nunca deixa de produzir, ela sempre está produzindo, ou seja, fala da eternidade de Deus. É nesse sentido que o grupo que interpreta de forma simbólica interpreta. Já outro grupo, tudo bem, também interpreta. Olha, é uma árvore que dá fruto o ano inteiro. Sempre está dando fruto. É desta forma que o texto é interpretado. Veja a sequência. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aí existe uma dificuldade. Por que cura dos povos? Que povos? Será que está falando do milênio? Mas nós já vemos que Satanás já foi lançado na guerreira, os seus demônios,
os seus anjos caídos, aqueles que não temem a Deus. Então, como interpretar para a cura dos povos? Aí existe já uma dificuldade para quem interpreta no sentido literal. Simbolicamente falando, tranquilo, né? Uma árvore que sempre traz vida, traz saúde, sempre no sentido simbólico. Veja agora o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Bem, isso nós já aprendemos. Por que não há maldição? Repito, porque o diabo, seus anjos caídos, demônios, aqueles que não temem a Deus, o anticristo, o falso profeta, todos foram lançados na guiena, no lago de fogo. Portanto, não há como ter maldição. Veja a sequência, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Isso também nós já aprendemos. Trono aí deve ser interpretado no sentido simbólico. Significa autoridade, majestade, o lugar onde Deus habita. E de novo, Deus e o Cordeiro, Deus Pai e Deus Filho, o Pai e o Filho, porque o Cordeiro é o Filho. E o Filho também é Deus. Olha de novo a doutrina da Trindade. Quem não crê nela tem dificuldade. Só relembrando a definição de Trindade. Existe um único Deus, mas nós encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas o grupo que nega que Jesus é Deus, como interpretar esse texto? Ou seja, Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso. Porque tem um grupo que diz que Jesus é um Deus, mas um Deus de segunda categoria. Grafam Deus com letra minúscula, quando é uma referência a Jesus. Tudo isso nós já estudamos. Os seus servos o adorarão. Os seus servos, quem são? Trata-se da igreja. A igreja que serve a Deus. Isso também nós aprendemos. A igreja adora a Deus e continuará adorando a Deus. Veja o versículo 4, contemplarão a sua face. Sempre foi um desejo do homem contemplar Deus. Veja Moisés, Moisés também tem esse desejo. E outros do Antigo Testamento, nós também temos esse desejo. A igreja tem esse desejo. E neste momento, a igreja, nós poderemos contemplar Deus. E por que isto é possível? Porque a igreja já foi transformada. A igreja já foi glorificada. Os salvos já estão com corpos glorificados. Portanto, agora, neste momento, sim, é possível contemplar Deus. E na sua testa terão gravado o nome dele. E o que significa? Nós já aprendemos que o anticristo também marcou as pessoas. Lembra da marca da besta? Significa que as pessoas que receberam a marca passaram a pertencer ao anticristo. Portanto, marca significa domínio, que a pessoa marcada, ela pertence a quem a marcou. Da mesma forma, a igreja. Esta marca significa que a igreja é propriedade do Cordeiro, é propriedade de Deus. Nós já não aprendemos sobre a noiva, que é a igreja? Então, marca aí deve ser interpretada no sentido simbólico, ou seja, todos aqueles que pertencem a Deus são marcados, são propriedade de Deus. Vamos em frente. Versículo 5. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol. Isso nós já aprendemos também em versículos anteriores. Veja a sequência. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. A glória de Deus. Deus é luz. Não tem impureza, daí não tem mais necessidade da luz do sol e nem de luz artificial lamparina. Agora veja que aí também traz uma dificuldade para quem interpreta no sentido literal. Para quem interpreta de forma simbólica, tranquilo. Agora, quem acha que realmente a terra será restaurada, mas será restaurada, não haverá mais sol, não haverá mais mar. Lembra que nós aprendemos também sobre o mar, que não haverá neste momento? Logo, a melhor interpretação é a interpretação simbólica. E, na verdade, nós não temos ainda uma compreensão exata de como será este lugar. Veja a conclusão.
Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Aí fala da eternidade. Sobre isso nós também já aprendemos. A igreja habitará com Deus. Deus habitará na igreja. E o tempo é eterno, é o reino eterno. Tudo já se passou. Agora, de fato, tudo é novo. E tudo isto Deus preparou para a igreja. É a restauração daquele homem caído lá no Éden, aquele homem que perdeu a bênção de habitar no paraíso. A humanidade agora ela recebe. Claro que esta bênção, esse lugar maravilhoso é só para quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E nós já aprendemos o que é necessário para ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Precisa primeiro reconhecer que é pecador e aceitar o plano de Deus. E que plano é este? Que Jesus Cristo morreu, foi crucificado, verteu o seu sangue para nos resgatar. Pagou a nossa dívida. É a doutrina da vicariedade, da substituição. Tudo isso nós também já estudamos. Na próxima aula nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Veja que nós temos só mais 16 versículos para serem estudados. E após a conclusão do livro de Apocalipse, versículo por versículo, nós vamos voltar no estudo do Antigo Testamento, capítulo por capítulo, que nós paramos em Êxodo, e o Novo Testamento, capítulo por capítulo, que nós estamos quase concluindo o Evangelho segundo escreveu Mateus. E também retornaremos com o ICP Responde. Portanto, não vai perder as próximas aulas e continue me ajudando. Utilize esse material. São mais de 1.500 vídeos aí para você no canal. Todos de ensino da palavra de Deus. É para ajudar você, para você ajudar os novos convertidos. Todos esses slides que são preparados ficam disponíveis no site. Aproveite esse material. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.